O Hospital Santa Margarida erguia-se imponente, uma massa cinzenta e brutalista cravada no centro da cidade, com sua fachada opaca e janelas como olhos vazios que pareciam observar tudo, mas nunca revelar nada. Seu interior carregava o peso de décadas. O cheiro metálico do sangue seco misturava-se ao ar estagnado, e os corredores estreitos guardavam histórias que ninguém queria lembrar. Clara, jovem enfermeira recém-formada, atravessava o portão do hospital com uma mistura de nervosismo e expectativa. Aquela seria sua primeira noite sozinha, no turno noturno, um mundo à parte onde o silêncio e a escuridão pareciam esconder mais do que apenas sombras. Ao receber as orientações, a supervisora advertiu com um tom de voz carregado de preocupação velada. O elevador não sobe para o 7º andar. Desde o incêndio em 1986, ele está fora de uso. Ninguém vai lá, e por um bom motivo. Clara assentiu, mas a frase ecoou em sua mente. Aquele andar tinha algo que ninguém falava abertamente, um segredo sufocado pelo tempo. Ela tentou afastar o pensamento enquanto se ocupava organizando os medicamentos na farmácia do hospital, uma sala estreita iluminada por luz fluorescente fria, que parecia apagar qualquer calor no ambiente. Foi então que, através do rádio interno, uma voz quase apagada, carregada de uma urgência dolorosa, atravessou o ar. Quarto 701. O som era fraco, como um sussurro carregado por uma brisa fantasma. Clara parou, o coração acelerando, e puxou o mapa do hospital para confirmar. O quarto 701 ficava justamente no andar proibido, aquele que, segundo a supervisora, não existia para os vivos. Movida pela curiosidade e um frio incômodo na espinha, Clara decidiu se aproximar do elevador. O ar parecia mais pesado ali, como se o próprio hospital respirasse de maneira irregular. Ao apertar o botão para o 7º andar, nada aconteceu. O elevador subiu, parou no 6º andar e então desceu com um tranco, como se resistisse a seguir adiante. Ela tentou usar a escada, mas a porta que dava acesso ao 7º estava trancada com correntes enferrujadas e um cadeado pesado, um bloqueio quase simbólico. Ainda assim, Clara jurava ouvir passos leves lá em cima, passos que não pertenciam a ninguém naquele lugar abandonado. Algo arranhava o teto, um som estranho, áspero, como se unhas insistissem em rasgar a superfície fria do concreto. A noite seguia, e Clara não conseguia afastar a sensação de que o 7º andar a observava, chamava, como se escondesse um segredo que precisava ser revelado, um eco do passado que ansiava por uma voz que ouvisse seu sofrimento. Nas noites que se seguiram, Clara não conseguiu afastar aquela voz do seu pensamento. Sempre entre 3 e 4 da manhã, o rádio interno trazia o mesmo pedido desesperado. Quarto 701, socorro. A princípio, os colegas reagiam com ceticismo, rindo e chamando aquilo de história de hospital mal assombrado, coisa de quem trabalha no turno da noite e tem muito tempo para imaginar. Mas a atmosfera mudou. Objetos desapareciam da enfermaria e reapareciam queimados, como se tivessem passado pelo fogo. Câmeras de segurança, que deveriam vigiar cada canto, simplesmente falhavam entre 3 horas e 3 horas e 7 da madrugada, as imagens sumindo ou ficando estáticas, congelando por segundos que pareciam eternos. Uma madrugada, movida por uma inquietação que ela não sabia explicar, Clara encontrou a porta da escadaria que dava acesso ao 7º andar entreaberta. Era impossível. As correntes e o cadeado tinham sumido, como se alguém, ou algo, tivesse libertado aquele acesso proibido. Ela respirou fundo, o peito apertado por um medo que era mistura de fascínio e repulsa, e subiu. O silêncio naquele andar era pesado, como se o ar estivesse impregnado de memórias sufocadas. A fuligem recobria tudo, dando uma tonalidade escura e opaca às paredes antes brancas, agora marcadas por manchas negras e queimaduras que denunciavam a tragédia do passado. Marcas de mãos torturadas e escritas feitas com carvão adornavam as paredes. Não me deixem aqui. Ela queima. O fogo voltou. Eram palavras desesperadas, como um grito que não encontrava eco no mundo dos vivos. No fim do corredor, a porta do quarto 701 estava entreaberta, rangendo lentamente com o vento que parecia não existir naquele espaço. Clara empurrou a porta com cuidado, cada músculo do corpo em alerta. O quarto parecia congelado no tempo. A cama estava intacta, coberta por um lençol amarelecido pelo tempo. Sobre o colchão repousava uma boneca de pano, o rosto parcialmente queimado e deformado.
As fotos antigas que decoravam a parede mostravam uma menina de olhar triste, os olhos riscados como se alguém quisesse apagar sua existência. De repente, a boneca se moveu. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas para Clara foi suficiente para fazê-la recuar, o corpo tomado por um frio cortante. Ao redor dela, uma risada infantil ecoou, fraca e distante, como uma lembrança amarga. No reflexo da janela quebrada, Clara viu uma figura que a fez congelar no lugar. Uma silhueta feminina, com o vestido queimado grudado ao corpo, cabelos longos caídos sobre o rosto e mãos carbonizadas estendidas na direção dela. O quarto pareceu se fechar em torno de Clara, como se o próprio ar se tornasse um peso esmagador. Ela sentiu o frio da morte sussurrando em seu ouvido, a presença de algo que não pertencia mais ao mundo dos vivos, mas que ali estava, presa, esperando. O terror daquela noite perseguiu Clara como um pesadelo persistente. No dia seguinte, ela tentou alertar seus superiores, buscando apoio para investigar o que havia encontrado no 7º andar. Mas a resposta foi dura e rápida. Foi considerada instável, acusada de inventar histórias para justificar seu medo. O hospital não queria lidar com fantasmas, muito menos com funcionários que os viam. Sozinha e sem apoio, Clara decidiu que precisaria descobrir a verdade por conta própria. Durante o dia, mergulhou nos arquivos antigos do hospital, folheando prontuários amarelados pelo tempo. Encontrou o nome que conectava tudo: Isadora Vieira, uma garota de 13 anos, internada em 1986 com um diagnóstico de esquizofrenia grave. Segundo os registros, Isadora havia sido esquecida no quarto 701 durante o incêndio daquele ano, quando os funcionários fugiram do fogo que consumiu parte do hospital. Ela nunca foi encontrada. Oficialmente, fora dada como morta, mas o corpo jamais aparecerá. O que os documentos não contavam eram os relatos sussurrados entre os funcionários mais antigos, a menina do fogo, um espírito que vagava pelo hospital, presa entre o tempo e o espaço, condenada a repetir seu sofrimento. Portas que batiam sozinhas, o cheiro persistente de carne queimada, sombras que deslizavam pelas janelas e sempre o mesmo horário, entre 3h e 3h07 da madrugada. Naquela noite, Clara voltou ao 7º andar, agora sabendo o nome da garota que a assombrava. O ambiente estava ainda mais sufocante. As paredes, antes marcadas apenas pela fuligem, agora exibiam cera derretida em um padrão grotesco, como se alguém tivesse tentado apagar vestígios de uma presença maligna. Um crucifixo pendurado de cabeça para baixo balançava lentamente, preso por fios retorcidos que pareciam pulsar. A boneca, que antes jazia no colchão, estava agora em pé, sobre a cama, com a boca costurada em um sorriso cruel. Quando Clara tentou sair, a porta do quarto se fechou com violência, jogando-a contra a parede. Um frio intenso tomou conta. Do lugar e as paredes pareciam respirar, pulsar como se estivessem vivas. No teto, Isadora apareceu de cabeça para baixo, com os olhos incandescentes em chamas, sua pele carbonizada pingando fuligem que caía no chão em forma de cinzas. O grito de Clara ecoou pelo hospital. Mas fora do quarto, o silêncio imperava como se nada tivesse acontecido. Aquela noite no quarto 701 foi só o começo. Clara sentia que a presença de Isadora seguia como uma sombra invisível, uma marca que ela não conseguia apagar. Cada corredor do hospital parecia esconder um segredo sussurrado no silêncio, e a sensação de ser observada aumentava a cada passo. Os outros funcionários começaram a notar mudanças em Clara. Ela falava sozinha, olhava fixamente para cantos vazios e se assustava com ruídos que ninguém mais ouvia. Naquelas horas mortas da madrugada, Clara sentia os corredores se contorcendo, como se o hospital fosse uma criatura viva, respirando e se movendo para prender sua atenção. Isadora aparecia de formas cada vez mais perturbadoras. Às vezes, no fim dos corredores, Clara via um vulto pálido que desaparecia quando ela tentava se aproximar. Outras vezes, no elevador, aquele elevador proibido para o 7º andar, uma figura feminina imóvel estava sempre parada no canto, os olhos vazios e cheios de uma dor que parecia atravessar a alma. A luz do hospital oscilava, apagando-se e acendendo-se sozinha, mergulhando Clara em breves momentos de escuridão absoluta. As sirenes de emergência tocavam sem motivo, quebrando o silêncio mortal e provocando medo visceral em todos os que estavam ali, mesmo que não soubessem exatamente o que temer. Clara começou a perder a noção do tempo. Dias e noites se confundiam.
O relógio parecia preso eternamente às 3h07 da manhã, como se o tempo tivesse parado naquele instante fatídico em que Isadora fora esquecida e deixada para morrer. O hospital se transformava num labirinto sem fim, com corredores que mudavam de lugar, portas que levavam a lugares que antes não existiam e janelas que revelavam vistas impossíveis. Os pacientes, antes calmos, começaram a manifestar comportamentos estranhos. Gritos ecoavam pelos corredores sem razão aparente, lágrimas surgiam sem causa, e o medo parecia crescer e se espalhar como uma sombra densa e sufocante. Clara entendeu que Isadora não buscava vingança, não queria destruir nem punir. O que ela queria era companhia, uma alma que permanecesse ao seu lado para dividir o tormento que sentia, um tormento feito de solidão, esquecimento e dor. Presa entre os mundos, Isadora era um eco que clamava por alguém que não a abandonasse, que dividisse o vazio de sua existência presa no limiar entre vida e morte. Esse pensamento era uma sentença para Clara. A cada dia que passava, ela sentia o destino se aproximar, como um abraço gelado que não podia recusar. O hospital, com seus corredores tortuosos e sussurros abafados, parecia aceitar silenciosamente sua escolha, preparando o terreno para o próximo capítulo dessa história de dor e desespero sem fim. O peso da decisão esmagava seu peito, um convite sombrio que ela sabia que não poderia recusar. A noite parecia não querer terminar quando Clara, exausta e tomada por uma mistura de medo e resignação, decidiu subir mais uma vez até o 7º andar. Era como se o hospital todo tivesse se transformado em um organismo vivo, pulsando e respirando ao ritmo daquela decisão que não podia mais ser evitada. O corredor estava mergulhado em uma penumbra quase palpável, onde as sombras se arrastavam pelas paredes como vultos indecisos. O ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo antigo, pó e uma ponta de fumaça queimada que parecia vir do próprio chão. Cada passo de Clara reverberava pelo espaço silencioso, ecoando por entre as paredes manchadas e rachadas. As portas antes trancadas agora estavam entreabertas, como se o hospital, que por décadas guardara seu segredo, finalmente abrisse espaço para receber sua nova guardiã. A lâmpada oscilante no teto lançava uma luz pálida, suficiente para destacar os detalhes perturbadores, riscos feitos na parede, desenhos feitos com carvão que pareciam pulsar, e a figura da boneca de pano, agora pousada na cama, com um sorriso grotesco que parecia se alargar de maneira quase humana. Clara sentou-se lentamente na beira da cama, o peso do cansaço quase a derrubando. As mãos tremiam enquanto ela pegava a boneca, o tecido queimado e áspero contra a pele. Ela fechou os olhos por um momento, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto, misturando-se com o suor frio que a cobria. O silêncio era absoluto, mas não havia paz nele. Era um silêncio cheio de expectativas, de promessas não cumpridas, de histórias que nunca foram contadas. De repente, a porta se fechou com um estalo seco, trancando-a naquele quarto como um túmulo invisível. O ar ficou pesado, uma presença fria e sufocante invadiu o ambiente. Clara sentiu como se 1000 olhos invisíveis a observassem, julgando cada movimento, cada pensamento. Seu corpo paralisou, mas sua mente disparava, inundada por imagens do passado, chamas vorazes consumindo paredes, gritos abafados no silêncio, o rosto pálido e queimado de Isadora aparecendo diante dela, com os olhos em chamas que refletiam um desespero infinito. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Tentou se mover, mas sentiu um abraço gelado envolvendo seus braços, puxando-a para um lugar que não podia ver, onde a dor e a solidão eram eternas. Aquela noite marcou o fim de Clara no mundo dos vivos. Ela se tornou parte da maldição, uma sombra mais para vagar pelo hospital, para sussurrar nos corredores e para não deixar Isadora sozinha. Nos dias que se seguiram, o hospital retomou sua rotina. O 7º andar foi misteriosamente reativado. Novos rostos chegaram, com olhos curiosos, mas ninguém jamais falou do passado sombrio. No entanto, todo dia, sempre às 3h07 da manhã, a luz do quarto 701 acende sozinha, como um farol de sofrimento no meio da escuridão. E quem tiver coragem de subir até lá ouvirá, misturadas no silêncio gélido, 2 vozes que ecoam pelo corredor. Uma risada infantil, doce e perturbadora. E uma voz de enfermeira, trêmula e chorosa, suplicando para que ninguém as deixe sozinhas. O Hospital João Batista era um prédio antigo, um gigante de concreto e aço que já enfrentará décadas de doenças, tragédias e esperança.
Por mais de 50 anos, ali se salvaram muitas vidas, e muitas outras foram perdidas. Mas poucos ousavam falar da ala G, o bloco do subsolo que permanecia esquecido, isolado do resto do hospital. Aquela ala tinha fama por seus segredos sombrios. Era um corredor estreito, com o piso rachado, onde a tinta descascava das paredes umedecidas pela infiltração constante. O ar carregava o cheiro forte e irritante do antisséptico misturado com o mofo e algo indefinidamente mais ácido, quase podre, que parecia impregnar as roupas, a pele, os pensamentos. Oficialmente, a ala G estava desativada desde que 7 pacientes, todos entubados, faleceram em circunstâncias misteriosas naquela ala. Os detalhes nunca foram revelados. Relatos se perdiam em murmúrios, em sussurros entre os funcionários mais antigos, como se o próprio prédio escondesse a verdade, uma verdade que ninguém queria encarar. Fernando, um técnico de enfermagem ainda no começo da carreira, recebeu uma escala inesperada. Cobrir um turno noturno na ala G enquanto o hospital passava por reformas no andar principal. A princípio, ele não se preocupou. É só uma noite, disseram. Os equipamentos foram retirados, a ala está vazia. Mas ele sentiu algo diferente na hora em que aceitou o serviço. Ao descer as escadas de metal, o som de seus passos ecoava de um jeito estranho, distorcido, como se a própria estrutura respirasse ao seu redor. O ar mudou de temperatura. Ficou frio demais para um hospital, pesado e úmido, quase palpável. Um frio que parecia agarrar a pele e invadir os ossos, um frio que congelava o pensamento. A iluminação precária consistia em tubos fluorescentes que tremeluziam com um zumbido constante. O corredor, estreito e longo, parecia se estender infinitamente na penumbra. As paredes estavam cobertas por manchas amareladas e um leve mofo subia do chão rachado, dando a sensação de abandono absoluto. As portas das salas estavam todas fechadas, algumas com placas ferrujadas onde ainda se podia ler nomes apagados pelo tempo. Ao passar por uma delas, Fernando notou que uma das maçãs ainda estava lá, coberta por um pano branco que parecia mais uma mortalha do que um simples pano de proteção. Próximo à maca, um conjunto de monitores antigos e respiradores desmontados estavam espalhados, empoeirados e sem vida. Mesmo assim, havia algo estranho, uma sensação constante de que não estava sozinho. Ele sentiu olhares invisíveis, presenças que se insinuavam no silêncio pesado. E então, quando passou ao lado de uma sala, por um instante fugaz, jurou ter visto um tubo de oxigênio se mover sozinho, como se algo invisível estivesse respirando através dele. Ele parou, o coração batendo mais rápido. Olhou ao redor, tentando convencer a si mesmo de que era apenas a imaginação, o cansaço ou o vento que escapava por alguma fresta. Mas a verdade é que naquele momento, Fernando soube que aquela noite não seria como as outras. Algo estava acordando naquela ala esquecida. Algo que não queria ser perturbado. O silêncio da ala G naquela madrugada parecia mais denso, quase palpável. Fernando caminhava pelos corredores com passos lentos, cada movimento amplificado pelo eco do chão rachado. A luz dos fluorescentes oscilava, lançando sombras tremuluzentes nas paredes mofadas, e o cheiro acre de antisséptico misturado ao mofo fazia o ar parecer pesado, como se cada respiração exigisse um esforço maior. Foi então que ele percebeu. Um som quase imperceptível, um suspiro abafado, vindo de algum lugar próximo. Tentou localizar a origem, mas o vazio do corredor parecia não responder. Seguiu adiante, sentindo o coração acelerar. O som se repetia, como uma respiração ofegante, irregular e desesperada, que parecia se aproximar e se afastar ao mesmo tempo, confundindo seus sentidos. Na penumbra da sala 12, Fernando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A porta, entreaberta, revelava um quarto tomado por uma escuridão ainda mais densa que o resto da ala. O ar ali estava mais gelado, e um odor estranho, misto de ferro e carne úmida, impregnava o ambiente, cortando o pouco oxigênio que restava. No leito, marcas recentes de mãos estavam impressas no pó acumulado, como se alguém tivesse tentado se segurar, implorar por ajuda. Ao olhar para cima, a grade de ventilação se destacava, com uma gosma escura escorrendo lentamente pelos seus cantos. De repente, na parede próxima, uma frase escrita com carvão chamou sua atenção. Ela vem pelo AR. As palavras pareciam pulsar, uma ameaça silenciosa que enchia o quarto de um peso insuportável. De repente,
A tela antiga de monitor no canto do quarto acendeu sozinha, exibindo uma imagem granulada e distorcida. Ali, uma figura contorcida, quase indescritível, com tubos saindo da boca, se movia rastejando pelo chão, sua forma distorcida se confundindo com as sombras. Era como se a criatura estivesse presa naquela sala, invisível para os olhos comuns, mas presente, sufocante. Fernando sentiu seu olhar ser atraído para o duto de ventilação acima dele. Lentamente, seus olhos se fixaram em dois pontos negros, imóveis profundos, que o encaravam com uma intensidade gelada, como se pesassem sua alma. O tempo pareceu parar, o ar ficou ainda mais rarefeito, e o medo tomou conta do seu corpo inteiro. Ali, no silêncio opressor, algo observava, algo que não deveria estar ali, respirando junto com ele. O ar na ala G estava pesado, úmido, carregado de um silêncio opressor que parecia sugar cada gota de esperança de Fernando. Ele trancava as portas uma a uma, o som dos ferrolhos arranhando os batentes ressoando como se estivesse lutando contra uma força invisível que insistia em entrar. Cada passo que dava pelos corredores abafados trazia à tona um eco prolongado, como se as paredes antigas respirassem junto com ele, pulsando no ritmo de sua própria ansiedade. Ele tentou chamar por socorro no rádio, sussurrando o pedido, mas o aparelho não respondeu. Um silêncio estático tomou conta da frequência, o vazio do nada. O celular vibrava entre as mãos, mas sem sinal, uma prisão tecnológica que o isolava do mundo. O hospital lá em cima, sua última esperança, desaparecera. Fernando estava preso em um espaço onde o tempo parecia se dissolver, como se tivesse sido arrancado da realidade. No labirinto de corredores e salas fechadas, ele encontrou finalmente a sala de manutenção. Ali, entre papéis amarelecidos e arquivos mofados, achou registros que contavam histórias de dor e desespero. Um nome chamou sua atenção: Adelaide Costa, a paciente de 78 anos que sofrerá com uma fibrose pulmonar terminal, cujos relatos de agonia preenchiam aquelas páginas. Ela gritava em silêncio, lutando contra a máquina que deveria salvá-la, dizendo que a coisa da máquina estava sugando sua alma. Enquanto sua respiração se tornava cada vez mais frágil, um fio tênue de vida escapando pelas conexões de tubos e máscaras. Essas páginas não eram apenas histórias, eram advertências, ecos de um terror antigo. Desde sua morte, o hospital registrava eventos inexplicáveis. Sombras se contorcendo como se tivessem vida própria, oxigênio desaparecendo dos tanques sem vazamentos, alarmes que disparavam em corredores vazios. A ala foi trancada, abandonada, deixada para apodrecer no esquecimento, mas a entidade não morreu. Ela sobreviveu, crescendo entre os canos, respirando pelos dutos, espreitando nas frestas. Fernando sentiu seu próprio corpo se tornar frágil, como se estivesse se tornando parte daquela decadência. A criatura não era um fantasma, não era apenas uma assombração, era algo mais visceral. Uma forma viva feita de pele quase transparente, onde os órgãos pulsavam como lanternas sombrias dentro de uma carcaça que lembrava uma sombra esquelética. Tubos negros, retorcidos e pegajosos, se estendiam do rosto e do abdômen da criatura, conectando-a ao sistema de ventilação, enquanto ela rastejava silenciosamente por entre as paredes do hospital, deslizando invisível, pronta para se materializar onde menos se esperava. Cada respiração de Fernando era um convite, uma oferta de vida que a criatura ansiava consumir. Ele sentia o ar vibrar com a presença dela, os pulmões queimando, a garganta secando, o coração acelerando. Era como se o próprio ar estivesse contaminado, como se cada inspiração trouxesse um pedaço daquela fome escura para dentro de si. O som de sua respiração começou a se misturar a outro som. Um ofegar sutil, uma respiração que não era a dele, algo que vinha de todos os cantos ao mesmo tempo, sufocante e insistente. A criatura estava perto. Ela estava ali, entre as sombras das tubulações, pairando no ar pesado da ala abandonada, pronta para atacar. Fernando tentou ignorar, tentou se acalmar, mas a tensão era insuportável. Cada corredor parecia mais estreito, as paredes mais próximas, o escuro mais denso. Ele sabia que a qualquer momento aquela respiração poderia se transformar em um ataque, que aquela fome invisível estava caçando seu último fôlego. E ele ainda estava sozinho. Depois da descoberta aterradora sobre Adelaide e a criatura que parecia viver dentro das tubulações, Fernando sentia a pressão da escuridão cada vez mais pesada. Os corredores da ala G não pareciam mais os mesmos.
O ar ficava denso, carregado com um odor estranho, uma mistura de ferro velho, mofo e um leve toque metálico que fazia seu estômago revirar. Ele tentou fechar as entradas de ar usando tudo o que encontrava: panos molhados, cadeiras ferrujadas, até mesmo pedaços de madeira arrancados das paredes descascadas. Mas o silêncio da ala era cortado por pequenos estalos e sussurros abafados, como se a criatura estivesse brincando, desafiando sua tentativa de bloqueio. Numa sala escura, iluminada apenas por uma lanterna fraca, Fernando finalmente viu a criatura em sua forma completa. A pele era translúcida, quase como um tecido fino e sujo esticado sobre ossos frágeis, e através dela era possível ver órgãos pulsantes e tubos negros que serpenteavam pelo corpo estranho. A cabeça, desproporcionalmente grande e deformada, não tinha olhos, mas uma máscara antiga, enferrujada e coberta por canos de borracha, parecia respirar com vida própria. Os dedos longos e finos terminavam em pontas afiadas que lembravam agulhas, e seus movimentos eram acompanhados por sons úmidos e quebradiços, como ossos estalando. Quando a criatura percebeu Fernando, ela emergiu das sombras como fumaça densa, deslizando silenciosa, moldando-se no ar para depois se materializar com um olhar vazio e uma respiração agônica, reminiscentes do sofrimento de uma paciente entubada à beira da morte. Fernando tentou recuar, mas antes que pudesse fugir, mãos de tubos viscosos surgiram do chão, agarrando com força. A atmosfera ao seu redor parecia sugar o ar, e em segundos o quarto se tornou um vazio absoluto, um silêncio cortante que pesava no peito. A criatura se aproximou lentamente, tocando seu rosto com a máscara fria e oxidada. E então, uma voz estranha, composta por múltiplos sussurros sobrepostos, ecoou: "Respira para mim." Fernando sentiu seu corpo congelar, uma mistura de terror e hipnose, como se estivesse sendo puxado para um abismo onde o ar não existia, onde o medo se transformava em ar que a criatura consumia. O tempo parecia se distorcer. Os segundos se arrastavam como horas, enquanto a presença fria daquela entidade dominava, esperando por seu último fôlego. Fernando despertou com a garganta ardendo, um tubo estranho preso a ela, sugando cada gota do seu ar. Estava amarrado à cama enferrujada, em um quarto onde os monitores antigos piscavam sozinhos, emitindo um brilho esverdeado que parecia vindo de outro mundo. O som rítmico de máquinas ligadas preencheu o ar, embora não houvesse energia suficiente para mantê-las funcionando. Algo ali estava mantendo tudo ativo, vivo. Ao seu redor, a criatura se movia devagar, como um predador que admira sua presa. Seu corpo translúcido brilhava fracamente na penumbra, enquanto as máscaras ferrujadas e os tubos se contorciam em uma dança macabra de sofrimento. Ela injetava algo nos tubos, não ar, mas algo escuro e viscoso, que parecia impregnar cada respiração com memórias de dor e angústia. Fernando sentia flechas invadindo sua mente, os gritos sufocados de Adelaide, as sombras que se contorciam nos tetos, o terror silencioso dos pacientes que já haviam sido consumidos por aquela escuridão. Era como se a criatura estivesse aprisionando não só seu corpo, mas sua alma, num ciclo interminável de agonia e desespero. Com esforço hercúleo, Fernando reuniu forças, lutando contra o medo e o desespero. Quando a criatura se aproximou para uma nova dose de seu tormento, ele puxou com força o tubo da garganta, arrancando com um estalo que parecia ecoar por todo o hospital. O ar voltou aos seus pulmões, ardente e escasso, mas seu espírito não estava quebrado. Ele correu pelos corredores da ala, o som de suas passadas misturado ao eco distante da criatura que o perseguia. Chegou à central elétrica e, num ato desesperado, causou um curto-circuito. As luzes piscavam, uma explosão silenciosa tomou conta do lugar, e chamas começaram a consumir a ala G, lambendo paredes corroídas pelo tempo e pelo medo. Quando o fogo finalmente cessou, Fernando havia desaparecido. Seu corpo nunca foi encontrado. Meses depois, o hospital voltou a funcionar normalmente. Mas à noite, pacientes da UTI relatam sons estranhos, respiradores que ligam sozinhos, sussurros que parecem vir das tubulações, e o medo silencioso que nada pode apagar. A ala G continua ali, esperando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!